Eu estou apaixonado por tudo que está acontecendo na leitura bíblica desse ano, né? Terminamos de ler o livro recente aí de Ruth, e ali a gente encontra realmente a figura de uma mãe espiritual, vamos assim dizer, que é Noemi. Encontramos a figura de uma filha espiritual, que é Ruth, e também encontramos a figura de um pai também, que é Boaz, que era o bisavô de Davi. Mas não é sobre essas ministrações que eu quero dizer, mas eu quero dizer para você a importância de alguém se colocar na posição de um condutor de pessoas. E hoje, né, nós, como pai biológico e mãe biológica, nós somos, para os nossos filhos, este agente de condução dos nossos filhos em todas as esferas da vida dele. Eu estava lendo algum material a respeito do nosso sistema biológico, da nossa formação biológica. O ser humano é o único animal racional, vamos assim dizer, como nós aprendemos na escola, que ele já não nasce pronto. Ele precisa de etapas, de construções, né, para que ele possa se desenvolver. E essa construção, Deus confiou na mão, né, de uma entidade chamada família, que é a constituição realmente aí, né, do casamento no Senhor, que a Bíblia fala a respeito disso, do casamento no Senhor, né? Muitos de nós, como eu, a gente veio conhecer Jesus depois que a gente estava casado. Eu sou fruto de um segundo relacionamento, né? Por não ter nascido em um lar que tinha esta formação, essa estrutura. Então, tipo assim, eu fui acometido de várias situações, errei várias vezes na minha orientação paterna para com os meus filhos, né? Mas, pela graça de Deus, Deus me deu a oportunidade de ter uma família no Senhor hoje, né? Mas eu quero, então, dizer dessa relevância para vocês. Eu quero falar dessa importância, porque o papel nosso como pai, como marido, né, como esposa, o nosso papel é realmente pegar aquilo que Deus criou, né, e trazer e transportar isso para dentro da nossa família. E quando eu transporto isso para dentro da minha casa como marido, e como eu transporto isso para dentro da minha casa como esposa, quando eu passo a enxergar qual que é o meu papel dentro dessa constituição familiar, eu também passo a enxergar o meu papel de pai com relação ao meu filho e passo a enxergar o papel, né, no caso da mulher, eu passo a enxergar meu papel de mãe, né, quanto ao meu filho ou à minha filha aí. E aí isso vai culminar em uma palavra que está no nosso coração, para aqueles que lê Bíblia, está no nosso coração. Uma palavra que parece que salta ao nosso coração todas as vezes que a gente fala de filho, que é guie o menino no caminho. O menino, ele fala do gênero humano. Guie o menino, que filho, no caminho que ele deve andar, né? E ainda que ele esteja velho, ele se lembrará desse caminho. Então, esse texto ele nos traz aí, né, um pedido, uma orientação. Essa palavra ensinar no hebraico, ela quer dizer realmente algo que eu faço intencional, algo que eu faço de forma estratégica, estrategicamente, né? E esse caminho não é só o caminho de Deus, é o caminho da formação do caráter, é o caminho da condução espiritual, é o caminho realmente da formação da identidade dessa criança, desse filho no Senhor. Mas aqui eu quero fechar, então, esse panorama sobre esse conceito que eu quero trazer. E eu queria que você, se você estiver com a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse lá em Salmos 27. Quero ler esse texto com você. E eu quero destacar aqui também 5 tipos de pais que a gente encontra na Bíblia. E eu quero que você fique com o 5º, que é o que Deus ele institui para cada um de nós. Amém? É essa a vontade de Deus. Vamos lá. Então, Salmo 127 vai dizer assim:
Se o Senhor, se Deus, não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que casa? Ele fala da família. Ele fala do marido e da mulher que se constituiu como família, né? E eu digo que família não é só aquela que se casa no cartório, porque a gente tem uma religiosidade com relação a isso. Quando Deus ele traz Adão na presença, a Eva na presença de Adão, ali ele celebra o matrimônio. Então, todos os matrimônios, seja a pessoa juntada ou não, seja a pessoa casou no centro de umbanda, no centro espírita ou não, isso é um casamento. Só que a máxima dessa união, ela está a quem este casal vai prestar conta. Então, se esta família ela não direciona esses filhos ou a construção desta casa no Senhor, certamente que naquele dia Deus vai cobrar realmente, porque aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, qualquer união, seja em qualquer situação de matrimônio, ela é do Senhor, mas a responsabilidade é de cada um. Entender o que é família no Senhor. Por isso que a gente não pode julgar, poxa, fulano é divorciado, fulano está isso, fulano está aquilo. Não. O matrimônio, ele veio do Senhor. Ele não está falando, não, vai casar no cartório e tudo. Esse negócio de cartório, ele nasceu por conta da dureza do coração do homem, Deus instituiu uma lei. Mas não é nisso que eu quero ficar. Então, esse trabalho vão para aqueles que edificam é exatamente isso. Aqueles que não traz Deus para o centro desta casa, para o centro desta família. Se o Senhor, então, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem que é o sentinela das nossas casas? Não é eu e a minha esposa? No que diz respeito a um lar, não somos nós os responsáveis pela construção dessa família ou pela manutenção desta família? E aí no versículo 2 ele diz, será inútil levantar de madrugada, será inútil dormir tarde, será inútil comer o pão que conseguimos com tanto esforço aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Ou seja, quando eu edifico esta casa no Senhor, aquilo que eu me esforço, sim, eu vou usufruir dele, porque é o Senhor que está guardando ela. Mas quando eu faço isso pela minha própria força, pela minha própria razão, pelos meus próprios projetos de vida, e não incluo o Senhor, algo está realmente fora de lugar. Porque a palavra de Deus, ele diz que nós devemos buscar ao Senhor. A palavra de Deus, ele diz que ele nos levanta como cristãos para ser reconciliadores. Reconciliar novamente o homem com Deus. E o papel do marido e da mulher, quanto casal, é construir a sua casa no Senhor e é conduzir os filhos, ou seja, reconciliar esses filhos também no Senhor. É um dos nossos papéis, também é esse como pai. Mas principalmente de fazer com que os nossos filhos conheçam ao Senhor. E como nós podemos fazer isso? Falando com eles? Eu acredito que isso ajuda muito, mas a nossa maior forma de conduzir os nossos filhos ao Senhor é através do exemplo, é através daquilo que eu estou fazendo, é através da minha vida, da forma que eu me comporto, tá? Do jeito que eu me comporto. E o exemplo disso, né? Se o seu filho, você como pai ou como mãe, ele vê você valorizando ao Senhor em primeiro lugar na sua vida, certamente ele vai ver essa valorização em você. Eu vou dar um exemplo da minha casa, da minha vida, né? A Ana Gabriela, o Isaac, eles gostam muito de ler, porque eles me veem aqui. Esse ambiente que eu estou aqui, para eles, nós chamamos da caverna do conhecimento. Da caverna do conhecimento. Porque, na verdade, é um lugar onde eu estudo, onde eu aprendo, é um lugar onde eles me veem orando, onde eles me veem chorando. É neste lugar aqui, quando eu termino meu devocional de manhã cedo, eu coloco 2 cadeiras amarelinhas que a gente tem aqui, um fica do lado, outro fica do outro, e eu falo, filho, vem cá, que eu quero falar para você o que Deus falou no meu coração hoje. Aí, a última sentada deles, nós falamos sobre a misericórdia de Deus e sobre o consolo de Deus.
que ele é o Deus da consolação e ele é o Deus da misericórdia. E eu comecei a conversar com ele, o que eles acham, o que é misericórdia, o que é consolação. E aí eu fui ensinando e ouvindo também o coração deles, para que eles façam uma construção da forma dele, o que é misericórdia, para que eles entendam realmente o que é isso, o que é consolação. Porque, na verdade, nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, eu fiz com que eles entendessem Deus e o coração de Deus, e que eles também se colocassem no lugar de Deus como imagem, né? E como semelhança de Deus, e também estender essa misericórdia, e também estender essa compaixão. Mas eu estou te dando isso como exemplo apenas de qual é o nosso papel. No versículo 3, ele fala: herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o seu galardão. Eu não sei se você compreende que o tempo, na verdade, de nós podermos ensinar os nossos filhos, e os nossos filhos, na verdade, serem bons cidadãos, não é quando ele completar 18 anos, não é quando ela completar 18 anos. O tempo, se você não começou ainda, o tempo é hoje. É hoje que você tem que chamar sua filha, o seu filho para perto de você. É hoje que você, se tiver que se desconstruir em algo que você errou como pai e mãe, é importante você falar para eles: olha, eu falhei com você também, mas isso não tira a minha autoridade, né? E nunca vai tirar, porque o papel do pai também é revelar o coração para o filho. E foi isso que Deus fez conosco. Deus, ele revelou o coração dele para os filhos, que somos nós hoje. Antes de nós recebermos o pai, ele falou: eu preciso me revelar para ele. E muitas vezes, nós, como pai, como mãe, a gente tem, não sei se é cultura ou não sei se é criação, mas eu, no meu primeiro relacionamento, eu não conseguia falar para os meus filhos que eu amava, mas eu amava. Eu não conseguia falar para ele, eu não conseguia sentar meu filho no colo, minha filha no colo. Eles já eram grandes, 13 anos, 11 anos. Mas quando eu me tratei, quando eu identifiquei que eu tinha um bloqueio por conta do meio que eu cresci, por meio da forma que meu pai me criou, por meio das dores que eu carregava, e eu automaticamente falei: eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente. E eu fui buscar conhecimento, irmãos. Eu fui ler o que era ser pai, eu fui ler o que era ser um esposo de uma mulher. Se você vir na minha casa, eu tenho vários livros que falam sobre casamento, que falam sobre sexualidade, que falam sobre criação de filho, falam sobre o papel do pai, antes de casar com a pastora Deise, porque eu não queria errar aonde eu errei no meu primeiro relacionamento. E hoje nós podemos fazer a mesma coisa. Se você ainda não começou isso, né, o nosso papel realmente é esse. Se o Senhor não edificar a casa, eu preciso saber o que Deus espera de mim. Eu preciso saber o que Ele realmente espera que eu faça como marido e como esposo. A Deise já está falando que meu tempo acabou. Quero só fechar. Então, os filhos são heranças do Senhor. O fruto do seu ventre são o galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. São os nossos filhos. Feliz é o homem que enche delas as suas aljavas. É por isso que eu tenho 5, né? Mas eu vou deixar para quem é casal novo, tal, para encher as aljavas aí, né? A Nathalie, que não casou ainda, tem alguma galera aí, o Osmar pode, né? Pode ter mais, a Cris, né? Então, mas Deus está dizendo assim, que os nossos filhos são bênção, e na nossa velhice eles não vão nos envergonhar, mas pelo um princípio: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Eu quero, então, aqui, de forma bem breve, Deise, só ler, então, sobre os 5 tipos de pais que nós encontramos hoje na sociedade, e para a gente refletir a esse respeito. O primeiro pai é o pai ausente, ou os pais ausentes, cada vez mais comum no nosso dia. O segundo pai é o pai distante. Ele chega à sua casa, ou seja, ele chega dentro do lar, mas ele é invisível, e o seu coração fica escondido dos filhos. Não é revelado para os filhos. Ele não chora, ele não ouve os filhos, ele não discipula os filhos, ele não tem tempo para sentar com esse filho e enxergar o coração desse filho. O terceiro tipo de pai é o pai exigente. Este pai, ele tem uma conexão com a família, mas ele se impõe a ela. É um pai autoritário.
O quarto tipo de pai é o pai envolvido. Esse é um pai mais ou menos. Ele se preocupa com o futuro, ele se preocupa realmente com um projeto familiar, mas ele não tem uma visão. Ele não tem uma visão de Deus. Ele não tem uma visão no coração dele. Ele investe na família, ele é conectado a ela, ama a esposa e ama os filhos, mas ele falha em lhe dar estratégias e uma visão fundamental para fazerem a diferença, criando uma identidade sexual firme em seus filhos, preparando bem para a vida e levando a conhecer a Deus. Então, esse pai, na verdade, que é um pai envolvido, ele tem uma boa intenção, mas ele não tem uma estratégia que alcance a formação da sexualidade, que alcança aí o conhecer a Deus e a preparação para a vida desse filho. Agora, o quinto pai é o pai que é envolvido, mas é o pai que é estratégico. E por que esse é o tipo de pai que Deus espera que nós sejamos? O tipo de mães que Deus espera que nós sejamos? Porque esses pais que são envolvidos com a família e têm estratégia, são esses pais, na verdade, que olham para os valores e para os princípios, não da sociedade, mas para os princípios do que é ter uma família, do que é ser um pai cristão, um pai no Senhor. Esse pai, ele semeia intencionalmente, pode guardar essa palavra, é intencional. Guiar o filho no caminho que ele deve andar é intencional. De forma proativa, ele não reage ao comportamento do filho. Ele trabalha o comportamento do filho de forma antecipada. Hoje eu conversei com um colega meu aqui e falamos a respeito disso, de poder estar realmente ali, alimentando o coração dos nossos filhos de forma diária, de forma consecutiva. Eu não vou deixar para corrigir uma falha de um filho meu, de uma filha minha, depois que eu colocar na agenda, olha, eu vou precisar conversar com você dia tal. Não, se o meu filho errou, eu preciso naquela hora, ou no momento oportuno, naquele dia, parar e conversar com ele, dialogar com ele. É no deitar, é no caminhar, é no levantar. Não é esperar um tempo, porque daí já passou, você já esqueceu e você não corrigiu, né? Então, esse pai, ele faz isso intencionalmente, de forma proativa. Ele, na verdade, ele é envolvido nessas estratégias, ele trabalha valores em seus filhos e suscita habilidades deles, ou seja, de perceber o dom, a vocação dos filhos para outras coisas. Muitas vezes nosso coração, a gente quer que nossos filhos sejam homens valorosos em Deus, mas nós não estamos plantando isso no coração deles. Eu só quero fechar aqui, pastora Deise, dizendo para os pais que estão aqui, nós temos que tomar muito cuidado. Hoje, a sociedade, ela olha muito para a questão da formação, do fazer. Eu preciso ser isso, no que diz respeito à profissão, mas a sociedade não fala nada a respeito de identidade. E esse papel é dos pais. Não instigue seu filho a ser um médico, sem antes ele ser um filho de Deus. Não ensine, porque você pode perder o teu filho lá na frente. Porque o maior valor que Jesus Cristo colocou para nós é fazer aquilo que vê o Pai fazendo. E o Pai, na verdade, nos conduz para a eternidade. Os valores terrenos são finitos. Os valores espirituais é para a eternidade. E aqui eu fecho. Deus abençoe vocês.